Oi, oi! Boa tarde, pessoal! Tudo bom? Como é que vocês estão? Aproveitaram o feriado, comeram seu peixinho, que já é uma tradição na Sexta-feira Santa. Então tá bom. Hoje eu acordei pensando que quando eu era criança, neste sábado, se fazia a malhação do Judas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Judas traiu, ele entregou o Senhor, vendeu, né, por 30 moedas e imediatamente saiu e foi se enforcar. Aí eu falei assim, e até hoje se malhava o Judas por alta traição. Em contrapartida, eu me lembrei de Pedro, que da mesma forma como o Senhor avisou a Judas que no meio deles tinha um que ia trair, ele avisou a Pedro, você, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. E Pedro, sanguíneo como era, né? Eu jamais farei isso de jeito algum e não sei o quê. E aí eu fui buscar na palavra o que é que tinha de diferente entre um e outro. Porque Pedro se santificou. É tido como santo até hoje, um homem de Deus. E Judas foi e se matou, né? Aí eu fui ler, né, na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 30, ele fala, a palavra diz assim: depois de ceiar, né? Saindo, foi Jesus, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Quer dizer, os outros 10 que ficaram, né? Porque Judas já tinha saído para aprontar, foram com Jesus para o jardim. Até que chegaram os soldados para prenderem-no. E a palavra diz lá no versículo 54 assim: então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E depois, finalmente, relata que várias pessoas se aproximaram de Pedro. Olha, você estava com ele, não estava não? Olha, você é galileu, eu acho que você é um deles. Não era não. E no último que perguntou para Pedro, ele ficou nervoso, ficou irritado. Estava falando em precauções e a palavra diz assim: e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. A palavra diz que Judas teve remorso, foi e se enforcou. E diz também que Pedro se arrependeu. Não é só uma questão de semântica. Porque se você considerar e analisar, os 11 estavam com Jesus no jardim. E quando chegaram os soldados, eles sumiram do relato bíblico. Somente Pedro seguiu a Jesus até a casa do sumo sacerdote. E enquanto ele era torturado, era Pedro quem estava ali.
E somente quando ele se viu acuado, com medo, ele começou a negar Jesus, quando ele foi reconhecido como um dos discípulos. E onde estavam os outros? Fugiram. Ficou só Pedro. Eu acho, isso sou eu, né? E quando ele olhou, todo mundo falando que ele era, e ele olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê André? Cadê todo mundo? Cadê João? Eu estou sozinho. Não, eu não conheço Jesus. Eu quero te dizer o seguinte, que é legítimo que você e eu sintamos medo, que várias circunstâncias nos levam a isso. Até o instinto de autopreservação nos leva ao medo. Mas é muito bom confessar esse medo. E quando nosso medo é demais, ele nos leva a atitudes erradas, eles nos induzem ao erro. Tanto assim que os discípulos nenhum falaram nada de condenação para Pedro. Por quê? Porque ele voltou para casa e todos estavam lá, todos tinham tido a mesma situação de medo, por isso se esconderam. Diferente de Judas, que foi incapaz de voltar, confessar, declarar o seu erro, assumir o seu erro. Ele ficou com o seu próprio julgamento e se suicidou. Diferente de Pedro, que reconheceu e vou voltar para quem pode me ajudar. Foi lá e viu que todos tinham errado tanto quanto ele. E todos também entenderam isso. Então, queridos, não tenha medo. Se você errar, procure alguém. Não fique sozinho. Que o seu erro não é maior que o meu e o meu pecado não é maior que o seu. Tá bom? Quando a gente confessa os nossos erros, a gente está derrubando o orgulho, a soberba, a arrogância e estamos nos fortalecendo em Cristo Jesus. Era isso que eu queria falar com você, tá bom? Um bom sábado, uma excelente Páscoa da Ressurreição. Se você quiser partilhar o pão conosco, assista amanhã às 10h30 o culto da Comunidade da Graça na página do Facebook Comunidade Santos. Lembre-se, Páscoa é passagem, passagem da morte para a vida, para uma vida plena. E vida plena só em Cristo Jesus. Bom domingo! Tchau, tchau, pessoal! Amo você!